bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês Em Seus Braços, da autora Dani Nascimento. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar para vocês 304 páginas de uma história que vai te emocionar, que vai fazer você refletir e que vai fazer você torcer para o casal Summer e Henrique. Lembrando que quem nos trouxe foi a editora The Books. Apresento para vocês então Summer. Summer é uma jovem que está treinando arduamente para poder se transformar em uma excelente surfista, ao ponto de, daqui a alguns anos, ela poder ir para o Havaí, participar do campeonato que terá lá e arrasar. Ela então é filha única, tem os seus pais que são muito amorosos, que apoiam ela incondicionalmente, por mais que seu pai desejasse que ela seguisse os passos dele, cuidando dos negócios da família. Mesmo assim, ele está do lado dela para o que der e vier. A nossa Summer, ela tem um noivo, no qual você fica repensando que relacionamento é esse, porque você não nota aquele fogo da paixão, você não nota aquele desejo de estar perto. Parece mais uma obrigação o relacionamento desses dois. A nossa Summer, ela vê o mundo dela via abaixo, ela vê assim o mundo dela desabar a partir do momento que ela se envolve no acidente e no qual ela acorda no hospital descobrindo que ela está paralisada da cintura para baixo, fazendo com que ela se revolte, fazendo com que ela não consiga lidar com tudo isso e dessa forma ela ataca tudo e todos que está próximo dela, fazendo com que não só ela sofra, com que não só ela vá definhando aos poucos, mas também os seus pais. Então, assim, a primeira coisa que essa história traz pra gente de reflexão é: agora eu estou aqui falando com vocês, estou aqui cheia de planos, estou aqui pensando em coisas a fazer, mas daqui a pouco pode acontecer algo que tudo isso desmorone, com que eu precise pensar num plano B, que eu precise começar a pensar em outra forma de viver, de sonhar e de chegar aos meus objetivos, que foi o que aconteceu com a nossa Summer. O segundo ponto que fez com que eu refletisse muito, que eu acho que acontece muito na vida real, é a questão que durante todo o processo, durante todo o tempo, a gente percebe muito como as pessoas tentam fazer com que a nossa Summer aceite conversar com o psicólogo, aceite se abrir, aceite uma forma de enxergar a sua nova condição. Porém, em nenhum momento você percebe esse mesmo afinco para que os pais também possam procurar ajuda. Porque se a Summer não está sabendo lidar com a sua nova realidade, os seus pais também não estão sabendo. E a forma que eles a protegem, a forma que eles ficam em cima dela, a forma que eles tentam dar a ela a esperança que tudo vai dar certo, faz com que ela se sinta pior. Dessa forma, passa assim um ano no qual eles estão vivendo essa vida difícil, que é ver o sofrimento um do outro sem conseguir bons resultados. O pai dela, por mais que os médicos digam que ela precisa aceitar a nova realidade, porque a cirurgia que precisa ser feita para tentar recuperar os movimentos é muito arriscada e nenhum médico queira, o pai dela não se dá por vencido e assim ele vai buscando até chegar no Dr. Henrique. Gente, o Dr. Henrique, ele é um homem lindo, o Dr. Henrique, ele é um homem fera, porque ele é especialista em neurocirurgia. Cara, ele é um homem de renome. Porém, faz um ano e pouco que ele acabou deixando tudo para trás e se enfurnando dentro de uma cabana para sofrer o seu luto, para sofrer a sua culpa. Porque ele estava cuidando de uma paciente, a qual essa paciente insistia muito em fazer uma cirurgia, para também voltar a andar. Porém, era uma cirurgia muito arriscada, porém é uma cirurgia muito difícil. E ele não conseguiu convencê-la do contrário. Dessa forma, ela acabou fazendo a cirurgia, mas ela não aguentou e veio a falecer, fazendo com que ele sentisse o único responsável por essa perda. Ali ele tem o seu melhor amigo, que é o Yuri, que o culpa diariamente por conta dessa perda. E também tem a Greta. A Greta, ela é a diretora do hospital e é a irmã da paciente que faleceu. Então, assim, tudo isso fez com que ele abandonasse o que ele mais amava, que era a medicina.
Quando o pai da Summer chega e fala que ele é a única salvação da filha dela, que ele é a única esperança, que ele precisa fazer a filha dele voltar a viver, porque ela não está vivendo, ela está sobrevivendo, e ele é categórico de dizer, não, eu não faço mais isso, eu não sigo mais a minha profissão, eu não exerço mais, então, por favor, me deixe em paz. O pai dela, não aceitando aquele não como resposta, acaba deixando naquela cabana um pendrive com vários vídeos da Summer, como também a documentação com todos os exames, com todo o histórico médico dela. Como eu acho que já faz 1 ano e pouco que ele vem sofrendo por essa culpa, eu acho que o lado dele da razão, o lado dele médico falou um pouco mais alto e ele acabou abrindo todo aquele prontuário, ele acabou abrindo todos aqueles vídeos e dessa forma ele decidiu que iria cuidar daquela menina. Pelo menos iria até lá para ver a real situação. Chegando lá, gente, ele vai encontrar uma menina revoltada, ele vai encontrar uma menina briguenta, ele vai encontrar uma menina que desafia tudo e todos, uma menina que não, ela acaba não colaborando, então ela não faz fisioterapia, ela não quer saber de nada. Dessa forma, ele chega conversando com ela e ele ativa o lado médico dele, colocando ela no lugar dela, fazendo com que ela enxergue que ela não pode ficar daquele jeito. A interação deles vai ser maravilhosa desde o primeiro momento, porque ela vai achar ele lindo, vai achar ele maravilhoso, mas quando ele ativa o lado médico dele, ela fica revoltada. E eles têm muito embate, no qual ele quer fazer com que ela deixe de fazer aquele drama todo e foque na sua realidade para poder viver uma vida normal de certa forma, e ela, por outro lado, bate o pé em uma criança birrenta dizendo que ela não quer saber de nada. O pai dela fica muito feliz por saber que ele está ali, que ele vai cuidar da filha dela, e a esperança é que eu, Henrique, consiga fazer sua filha andar. Só que ela está, gente, justamente no hospital onde o Yuri trabalha e a Greta também trabalha. Dessa forma, ele vai ter que lembrar do passado, dessa forma, ele vai ter que enfrentá-los, e não será fácil. Não será fácil. A interação entre a nossa Summer e o nosso Henrique vai desenrolando, ele vai aos poucos fazendo com que ela veja novas oportunidades, ela vai começando a colaborar, vai ter um momento muito crítico no qual ele vai precisar fazer uma cirurgia nela, só que não é a cirurgia que todo mundo estava esperando, é um outro tipo de cirurgia. Essa cirurgia vai trazer um ponto negativo na vida da Summer, quer dizer, ela vai ficar pior do que ela já estava, e isso vai fazer com que ela se revolte novamente, com que ela bata o pé que para ela acabou, que para ela não quer saber de mais nada. E o Henrique vai ter que ter muita paciência, ele vai ter que ter muito pulso firme para fazer com que ela aceite continuar o tratamento, com que ela aceite tentar, que ela não desista de lutar. Com essa proximidade, com eles passando muito tempo junto, com ele se abrindo, ele contando sobre a vida dele, ela falando sobre os sonhos dela, enfim, é impossível que eles não vão se interagir, com que eles não vão se apaixonar, com que eles não vão se envolver. Só que lembrando, ele é o médico dela. Isso não pode ocorrer. E assim eles têm que ficar ali na surdina durante um tempo. Ela vai fazer então a fisioterapia dela, ela vai... O Henrique está do lado dela o tempo todo, ela começa a ter uma independência de poder andar sozinha, com a cadeira de roda, ela vai ter a independência de fazer a sua higiene, que é algo que ela não fazia muito tempo sozinha. Então, ela vai melhorando aos poucos. E é em uma dessas suas fisioterapias que ela acaba encontrando 2 amigas, que também têm ali a sua deficiência, que faz com que ela enxergue como aquelas meninas são felizes, por mais que elas tenham limitações. A partir daquele momento, ela começa a enxergar o que todo mundo fala para ela, que o mundo não acabou, que o sonho dela pode não acontecer, mas que ela pode ter uma vida, que ela possa ser feliz. E essas amigas que vai fazer com que ela busque uma ginecologista para que ela saiba como que vai ser se ela se envolver com alguém, porque ela e o Henrique só tá naquele ali, mas até agora não aconteceu nada. Então, vai fazer com que ela perceba que por mais que ela esteja numa cadeira de roda, ela pode ter uma vida sexualmente ativa também. Então, essas amigas vão ajudar muito ela nesse quesito. E eu vou dizer para vocês que é muito interessante o momento que ela e o Henrique acabam se entregando a esse desejo, acaba mostrando a ela como que sim, eles podem ter uma vida sexual ativa. E eu vou dizer para vocês o seguinte, esse livro ele é curto, ele tem 304 páginas, era um livro que eu leria assim em um dia só, mas eu digo para vocês que eu demorei para ler, porque assim, eu ficava lendo e tentando imaginar a cena, me colocando no lugar da Summer, que eu também ia me sentir uma mulher incompleta, que eu também ia ter alguns medos, alguns receios, colocando ali no lugar do Henrique, como ele fazia que cada momento fosse especial,
como que cada momento ele fizesse com que ela se sentisse uma mulher de verdade, uma mulher inteira, por mais que ela dizia que não era. Então, assim, gente, foi uma história tão envolvente que eu demorei para ler por conta disso. E ele também me trouxe aquela reflexão que realmente nós temos, assim, eu acho que é algo nosso, algo será ser de criação, não sei, que quando a gente vê uma pessoa em uma cadeira de roda, quando a gente vê uma pessoa com uma muleta, ou quando a gente vê uma pessoa com algum tipo de deficiência, que a gente não consegue olhar com naturalidade. A gente acaba olhando, sim, com um pouco de pena, de piedade, não sei. Mas a gente acaba olhando essas pessoas com um olhar diferente, fazendo com que essas pessoas não se sintam confortáveis, fazendo com que essas pessoas não se sintam normais, com que elas sintam a sua deficiência. Eu acho que isso é algo que a gente tem que mudar, eu acho que isso é algo que a gente tem que parar de fazer. Porque, afinal de contas, aquela pessoa está viva, aquela pessoa está vivendo. Então a gente não pode ficar olhando com cara de que, ai, coitado, ai, gente, que judiação. Ou ficar especulando, né? Será que tem uma vida normal? Como será fazer isso? Como será fazer aquilo? Que esse livro traz muito isso. Que a Summer passa por muito isso. Que quando as pessoas olham ela numa cadeira de roda, acha que acabou. Acha realmente que ela é uma inválida, acha que ela relata isso, né? Vou dar esse spoiler pra vocês, que, por exemplo, ela vai comprar roupa com a mãe dela e as vendedoras não falam com ela, falam com a mãe. Pergunta do que ela gosta, né? Que cor que ela gosta, com coisa que ela não sabe falar. Ela está numa cadeira de roda, mas ela tem opinião. Então isso mostra como nós erramos, às vezes sem consciência. Às vezes assim, você olha, acontece. Mas é algo que a gente tem que repensar. Que quando a gente vê uma pessoa em uma situação diferente da nossa, a gente tem que olhar essa pessoa e falar, ela é uma vencedora, ela está ali, ela está fazendo algo que eu também estou. Então a gente tem que mudar o nosso olhar para essas pessoas, para que elas não se sintam menosprezadas pela sua nova condição. Então essa história é uma história muito envolvente. Lembrando que o nosso Henrique, ele vai ter muitas descobertas agora que ele voltou ali para aquele hospital. Ele vai saber coisas dessa paciente que ele não sabia. Ele vai ver que realmente o que aconteceu não foi 100% culpa da cirurgia em si, mas teve algumas coisas antes que fizeram com que ela perdesse a vida, fazendo, gente do céu, com que ele se revolte muito. Vai ter um acerto de contas entre ele e o nosso Yuri, que, né, era uma amizade tão bonita, então não pode ficar da forma que tá. O nosso casal vai terminar junto, óbvio, e aí você vai vendo como um curou o outro, como um foi importante para o outro, como um aprendeu com o outro a sua nova condição, como um aprendeu com o outro a enxergar a nova realidade e, principalmente, a sonharem juntos como seria daqui para frente. Lembrando que ele era médico dela, eles mantinham esse relacionamento em segredo, mas terá um momento no qual vai ter que vir à tona. E aí tem aquela decisão, ele vai continuar sendo médico ou ele vai ser apenas um namorado? Porque ele não pode ser as duas coisas. No decorrer da história, vamos ver que o ex-noivo dela, né, resolve vir até ela, resolve tentar uma proximidade, resolve fazer ela enxergar que eles ainda dão certo. E é nesse momento que eles vão realmente lavar a roupa suja. É nesse momento que a Summer vai colocar tudo para fora o que ela sentia por ele, o que ela pensava dele, o que ela pensava daquele casamento que poderia ter acontecido. Então é uma história muito envolvente, uma história que vai fazer você se emocionar pra caramba, vai fazer você repensar toda a sua vida e principalmente vai fazer com que a gente repense a forma de olhar as pessoas que são diferentes de nós, as pessoas que têm alguma condição diferente de nós, porque afinal de contas, elas estão vivas, elas estão lutando, elas estão vivendo um dia após o outro da melhor forma possível. E elas não são menos felizes do que nós, elas não são menos sonhadoras do que nós. Do mesmo jeito que nós estamos seguindo a vida cheios de planos, elas também estão. Então eu digo para vocês, em seus braços, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai repensar muito tudo o que você já viveu em sua vida e em tudo que você quer daqui para frente. Então agradeço muito pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima.